mesmo no mundo, ó, deixa eu falar, podem se sentar, senta em nome de Jesus. Mesmo no mundo, pessoal, olha para mim aqui, o mundo, quando a gente fala mundo, isso não significa que todo mundo é errado não, pessoal. Lá no mundo tem pessoas honestas, tem pessoas que são exemplo até para a gente que está na presença de Deus, são pessoas sinceras, fiéis com a esposa, fiel com o marido, essas coisas aí. A única coisa que pega para essas pessoas que são honestas, que são pessoas direitas, é que ela não anda na presença de Deus. Ser honesto, ser sincero, ajudar o velhinho, ajudar como é que diz lá, as crianças, ajudar Criança Esperança, ajudar o asilo, isso é obrigação nossa ajudar, mas isso não leva ninguém para a salvação, amém, gente? Pastor, eu sou uma pessoa tão honesta, mas se você não servir a Deus de acordo com a palavra, nada vai adiantar. Diga glória a Deus, quem entendeu? Pastor, quer dizer que a gente que está dentro da igreja, a gente que é crente agora está... Não, está nada. Tem que praticar, não basta ser missionária, não basta ser esposa de pastor, não basta ser esposo de missionária, não basta pregar a palavra, eu tenho que viver a palavra de Deus. Diga glória a Deus. A frequência no culto, pastor, já sou crente já há 50 anos, isso não conta para Deus. O que conta é prática, ouvir aqui e fazer lá no dia a dia, amém, gente? Aquilo que você ouve aqui, você tem que fazer lá na sua casa, no seu trabalho, na rua. Diga glória a Deus, a gente vai ver isso aqui hoje. Mas antes, eu vou convidar a Vanusa, que ela tem aqui uma mensagem, tá? Em nome de Jesus. Pastor, vai demorar muito, pastor. Faz assim, pessoal, levanta a mão por gentileza. Quem acha que vai demorar? O Célio está achando que vai demorar lá. Olha lá. Amém, gente? Então, ela vai passar a mensagem, ela pediu uma oportunidade, amém, gente? Diga glória. A paz do Senhor, bom dia, amados. Eu vou ler bem rápido, pode contar aí, pastor, até porque eu vou ler. Eu estava terminando a leitura bíblica anual, e eu termino com o livro de Levítico e Deuteronômio, que são as leis e tradições judaicas. E eu estava na parte da morte dos filhos de Arão, que é da Abiú e Nadab, né? Porque por oferecer fogo estranho ao Senhor, eles acabaram morrendo na presença do Senhor. O que acontecia? Eles ofereceram fogo estranho, porque quando se oferecia os holocaustos pelos pecados de Israel, se queimava o animal completo, que era oferecido para descer à presença do Senhor, que era aroma agradável ao Senhor. Essa era a oferta de aroma agradável. O que eles fizeram? Eles pegaram fogo estranho. Por que fogo estranho? O fogo que se deveria pegar era o fogo que se queimava, que quando Deus descia, consumia aquele fogo. Então tinha que ser daquele que era no meio do pátio, exatamente aquela brasa. Sempre ficava uma brasa viva. Era um fogo que ficava ligado constantemente. Aquele fogo não poderia apagar. Então teria que ser daquele fogo. O que eles fizeram? Pegaram os próprios incensários dele, e não do Senhor, que se oferecia, e colocaram qualquer fogo. Por isso que a Bíblia diz que era fogo estranho. Não foi daquele fogo que pegaram. Entenda bem, isso vocês vão entender na palavra aqui, a questão de não se oferecer fogo estranho. E quando acontecer também qualquer coisa na situação, na sua casa, na sua família, porque você também não se deve se entregar ou se entristecer. Vou ler exatamente a parte do que é, só para você entender o que te aconteceu com os filhos de Arão, porque que ele estava triste, né? Porém Deus deu uma ordem para ele, falou assim: mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Ele mostrou a santidade dele. Não se aproxime do Senhor de qualquer jeito. Mostre ao Senhor a santidade que ele é, a reverência que ele merece ter. Eu vou ler o texto para não ficar, né, tão enfadonho. Eu vou ler. Mostraria minhas, que nem eu já li, né? Não se afasta. E o que ele deu a ordem a Arão? Com tudo que isso aconteceu, os filhos deles morreram, que foram fulminados, a palavra de Deus disse isso, que eles foram fulminados diante da presença do Senhor. E ele deu uma ordem a Arão: você não vai ficar sem pentear seus cabelos,
Você não vai se entregar à situação, você não vai chorar, você vai ficar bem para poder se apresentar, porque ele era o sacerdote que entrava no santuário uma vez ao ano, e o que entrava também, que fazia os sacrifícios também do povo pelo pecado. Quem servia, né, como se diz hoje, eram os sacerdotes da igreja, né, como se fosse o pastor, o representante legal. E Deus deu essa ordem a ele, para ele não se abater, não se abata. Aí eu falei para vocês, só vou ler mesmo para ser rápido. Não se afaste da porta da tenda do encontro, para que vocês não morram, porque sobre vocês está o óleo da unção do Senhor. Então, quantas pessoas estão servindo ao Senhor ou serviram, mas quando sobreveio as lutas, quando sobreveio as lutas, as enfermidades, ficaram mais crentes ainda. Nós conhecemos gente assim, né, que quando vem a luta fica mais crente. Só que quando Deus não fez aquilo que eu queria, ou não livrou alguém da morte, eu me desanimo, eu começo a esfriar, eu não leio a Bíblia, eu não oro, e por último eu me afasto da igreja, porque provavelmente eu nunca estive na presença do Senhor. Tem uma frase que eu acho muito interessante: quem se afasta do Senhor por causa de pessoas, é porque verdadeiramente nunca esteve na presença dEle. Você só esteve servindo seus próprios interesses. Não saia da igreja por causa de ninguém. O nosso alvo é Cristo. Amém? Né? Quando estava tudo bem, tudo bem. Só que Ele não fez o que eu quis, né? Aí fiz birra, me entristeci e me afastei, como se Deus fosse o culpado. E esqueço ou não, em consideração, que a maioria das coisas que nos acontece são consequência dos nossos próprios atos. O que aconteceu com os filhos de Arão foram consequência dos próprios atos deles, né? Ou a falta dele, né? O excesso e a falta. Às vezes vem doenças, uma que é muito constante, pressão alta. Geralmente o que acontece quando a pessoa tem pressão alta? Obesidade, sobrepeso. Eu sei porque na gravidez do Isaac eu fiquei enorme. E no Brasil nós temos a cultura de correr atrás do prejuízo, só quando a coisa acontece. Só quando a coisa acontece. O irmão Robson, ele trabalha embarcado, então ele deve saber que tem medicina preditiva, medicina preventiva, só que também é aquela objetiva, que depois que já está acontecendo, a coisa tem que correr e tapar buraco. Não deixa as coisas acontecerem para você vir tapando buraco. O gasto vai ser maior, a consequência vai ser maior. Se previna. Veja antes o que está acontecendo, porque Deus mostra. Deus não deixa ninguém enganado. Deus envia seus profetas. Deus envia. Presta atenção no que está acontecendo e faça exatamente aquilo que Deus pede para você fazer. Não recue da presença do Senhor, não desanime. E continuando, tá, pastor? A nossa falta de atitude, quando tudo está bem, nos afasta do Senhor. Pensamos que estão fazendo tudo com interesse, com entrega, porém não estamos fazendo. Mas pode não estar. Cuidado para achar que está servindo ao Senhor. E quando o mal vem, você se abate. Provérbios 24 diz que você for fraco no dia da tribulação, é porque sua força é pouca. Não seja fraco no dia da tribulação. Se levante. Você já notou que quando a gente sofre, nunca é para a gente mesmo? A gente sofre por quem? Nunca sofremos problemas nossos, a maioria. De familiares, de filhos, de netos, de irmãos. A gente sofre mais por causa do problema dos outros. Levamos muito fardos que não deveria ser nosso. E mostramos isso dentro da igreja. Acaba refletindo aqui. A palavra de Deus: seja santo, porque eu sou santo. Santo é separado, não se mistura. Já tentou misturar água com óleo? Não mistura. Não mistura as coisas do mundo com as coisas santas de Deus, né? E se você sair da presença do Senhor por causa deles, é porque provavelmente você verdadeiramente nunca esteve na presença dele.
Porque a Bíblia diz, lá em Romanos, diz o seguinte: estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39. Não se afaste da porta da tenda, para que você também não morra. Pode até não ser uma morte física, por enquanto. Até porque uma morte espiritual, ela é infinitamente maior do que uma morte física. Se uma pessoa de repente morreu, se ela está sofrendo, partiu, mas partiu na presença de Deus, glória a Deus. Se não, também glória a Deus, porque também está esperando o dia do Senhor. Amém? O que você não pode é parar e se abater, porque sobre você está o óleo da unção do Senhor. E é a Bíblia que diz isso. Amém. Bem, pessoal, Deus abençoe, Vanusa, tá? Quem entendeu? Isso é muito importante, pessoal. A mensagem, ela precisa ser ouvida e praticada. Diga glória a Deus. Tem tudo a ver com a palavra. Amém, gente? Eu não combinei nada com a Vanusa, mas tem tudo a ver com a mensagem. O Espírito Santo, quando Ele quer falar, Ele vai falar, Ele vai usar a nossa boca para poder abençoar. Diga graças a Deus. Mas você precisa crer no profeta. Amém? Olha o que diz lá em Mateus, por gentileza, Duda. Mateus capítulo 7, versículo 12. A gente só vai ler esse versículo, mais nada, amém, gente? Porque é a direção que Deus Ele quer nos dar nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Mateus capítulo 7, no versículo 12. É forte o que você vai ouvir agora. Quer dizer, não é um capítulo inteiro, porque a palavra diz que não é no muito falar que a gente é abençoado, amém, gente? A gente tem que ser o quê? Objeto reto naquilo que vai falar. Olha o que diz ali, Mateus 7,12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei. Esta é o quê? A lei é para se cumprir ou para se revogar ela? Para se cumprir, é ou não é? Mas aqui não é a lei dos homens, é a lei de quem? Lei de Deus. Se é lei, quem aqui é justo? Quem é justo? Eu sou justo. Quem é justo? Quem é justo? O que você entende de justo? Você serve a quem? Ao Deus? O que Deus Ele diz? Que o justo dele viverá pela fé. Então você é uma pessoa justa. Mas a pessoa justa, ela é sinônimo de quê? Pegar a missionária, é sinônimo de quê? Justa. Justiça. Amém? Então, se eu sou justo, eu preciso fazer justiça, assim como meu pai é justo, e eu sendo filho dele, eu preciso fazer justiça também. Diga graças a Deus. Repetindo, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque essa é a lei e Isso é uma regra básica para cada um de nós, amém, gente? Isso é uma regra. Como é que eu vou valorizar uma regra de ouro, uma regra valiosa? É algo básico, missionária, para cada um de nós fazer, praticar. Diga glória a Deus. Você é uma pessoa justa, você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. A palavra diz que nós temos que ser imitadores de Cristo. A palavra é: você gostaria, quando alguém fala mal de você, você se sente bem? Eu não sinto. Mas quem fala, sente o quê? Prazer.
deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Nós temos duas tendências: sentir prazer e sentir dor. Repete comigo: sentir prazer e sentir dor. Isso é tendência do ser humano, amém, gente? Preste atenção. Quando alguém, por exemplo, vamos supor assim, o ladrão, quando ele assalta o chefe de família que trabalhou o mês inteiro para levar o sustento para dentro de casa. O ladrão, quando ele assalta e se dá bem, ele está sentindo o que? Dor. Ele sente prazer em estar se apoderando de algo fácil, dinheiro fácil. Ainda sai falando: me dei bem, fiz legal, fiz direito, me dei bem. Só que o prazer dele traz dor para o chefe de família, traz dor para a família. O prejuízo financeiro fez bem para ele, mas o prazer dele, isso deu prazer para ele, mas levou dor para alguém. Amém, gente? Diga graças a Deus. E existe aqui na Bíblia uma palavra que diz a respeito dos 10 o quê? Mandamentos. O que diz lá nos 10 mandamentos? Não roubarás, não furtarás. Porque Deus, ele sabe que isso vai trazer dor para alguém, vai trazer prazer, mas automaticamente trazer dor para alguém. Amém, gente? Não falar mal do irmão, não cobiçar as coisas alheias. Um casal, quando o marido trai a mulher, tem amante, aquilo está dando prazer para ele, tá ou não está? Mas trazendo dor para a esposa e para quem está em volta. A traição, ela vai trazer desconforto para a família, para os filhos, o ambiente fica pesado. Quer dizer, o sujeito sente prazer em trair, mas quem foi traído sente dor. Amém, gente? E é isso que nós temos que fazer como servos justos de Deus. O justo viverá pela fé, mas praticando essas coisas? Não. Diga graças a Deus. Por que não? Porque Deus, ele não sente prazer nisso. Ele não vai sentir prazer nisso. E nós que servimos a Deus, nós temos que praticar o que ele diz aqui. Quem gosta de ser abençoado? Você gosta de abençoar? Mas nem todos. A pessoa, ela sente prazer quando ela recebe bênção, mas para ela abençoar às vezes é difícil, ela não consegue. Mas a palavra diz que tudo que eu fizer ao meu próximo, eu vou receber em dobro. Quer dizer, questão até de inteligência. Bom, se eu dou 1, recebo 2, mas dificilmente a maioria das pessoas não faz isso. Você quer ver como é que eu dou um exemplo? A pessoa, ela só quer saber do bem-estar da família dela, dele, mas não está nem se importando com o vizinho, se está passando fome, se está isso, está aquilo. Então são coisas que, se eu quero, eu preciso dar. Se eu quero sorrir, eu preciso fazer alguém também sorrir. Amém, gente? Diga graças a Deus. Existem coisas que nós, como evangélicos, a gente que pratica o cristianismo, pastor, eu pratico o cristianismo, então é necessário que você pratique o que você vai ouvir. Amém, gente? O que você está ouvindo. O que é cristianismo? É seguir Cristo, fazer a vontade dele. Amém? Então, se você quer ser uma pessoa abençoada, você precisa entender isso. Existem prazeres que não são agradáveis a Deus. Amém, gente?
prazer que não agrada a Deus. É tudo aquilo que você sabe que é errado. Então, eu não posso desejar para você aquilo que eu não quero que façam comigo. Amém, gente? Se eu não gosto que faça comigo, por que eu vou fazer com os semelhantes? A gente precisa praticar isso. É mais ou menos o que a Vanusa passou aqui. Tá em concordância. Diga glória a Deus. Então existem coisas, pessoal, que a gente vai observando que existem pessoas no meio evangélico que elas não praticam de acordo com a palavra. Se algum de vocês aqui tem raiva de alguém, então a palavra diz que isso vai voltar em dobro para você. Amém, gente? Por exemplo, eu e missionário, a gente não vive sorrindo 24 horas no ar. Eu para ela, para mim. Tem hora que fiz um negócio ontem, não foi? A missionária falou assim: você molhou tudo aí. Eu estava lavando a varanda lá, falou: a molhadeira que tu fez. Pronto, aí. Mas eu tô. Aí depois ela entendeu. Eu estava lavando, dando banho nos cachorros. Mas dá uns desconfortos, dá ou não dá? Mas aí você tem que ter o quê? Controle. Opa! Quando ela fala, não, eu provei que eu estava ali fazendo alguma coisa, ela entendeu. Mas se a pessoa ela não observar, daqui a pouco cria-se um clima ruim, e isso vai o quê? A pessoa começa a ofender o outro. E detalhe, quem ofende sente prazer em ofender, que senão não ofendia. O sujeito fala com tanta vontade que a minha mãe uma vez, depois ela se libertou, mas o meu pai e minha mãe, quando pegava a gente para bater, enquanto não dava aquele era assim, ó. Aí eu ouvia meu pai falar: agora estou aliviado. Eu quase morto lá no chão. Quer dizer, ele sentia prazer em fazer aquilo. Até o dia que minha mãe falou: você matou meu filho. Não era eu não, nesse dia era meu irmão morrendo de rir com a cara fingiu que desmaiou. Mas doeu o negócio lá. Quer dizer, tudo aquilo que a pessoa vai fazer, ou é o prazer do bem, ou é o prazer de quê? Do mal. Então é necessário que você entenda isso. Você tem que ter prazer em fazer as coisas que agradam a Deus. Amém, gente? Porque senão isso vai virar uma bola de neve. Vai ficar algo que você não vai ter controle mais sobre isso, a não ser que você pratique o que está escrito aqui. E é difícil eu fazer para o meu semelhante aquilo que eu queria que fizesse por mim. Geralmente o ser humano é assim: eu quero que o semelhante faça por mim aquilo que ele gostaria que eu fizesse para ele. Quer dizer, a palavra de Deus diz que eu tenho que desejar para você aquilo que eu desejo para mim, de bom. Você deseja coisa ruim para você? Não. A palavra diz que tudo aquilo que eu fizer para o meu semelhante volta em dobro para mim. Não é nem questão de espiritualidade, é questão de ser inteligente. É vantagem para mim. Eu dou um, recebo dois. A palavra diz que tudo aquilo que eu desejar, eu desejo riqueza para você. Aí você é bilionário. Você vai ser rico ou bilionário. Eu desejo para você saúde. Aí a minha vai ser de ferro, saúde de ferro. Então, precisamos praticar isso. Diga glória a Deus, gente. Em nome de quem? Você precisa praticar. A gente encontra irmãos que não se falam um com o outro. Está errado. Não pode. Deu problema, resolve, chama, vem cá, vamos conversar nós dois aqui, vamos resolver essa pendenga aí, mas tem que resolver. Aí fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Isso é ruim para o cristão. Isso não é cristianismo. Amém, gente? Isso é coisa do mundo. Eu não posso, por máximo que a pessoa tenha se levantado contra mim, eu posso até não, lógico que eu não vou gostar. Eu não vou gostar, mas eu não posso desejar para a pessoa o mal. Eu tenho que procurar amizade. Eu tenho que fazer, pastor, e se a pessoa não quiser? Eu estou fazendo a minha parte.
E se a pessoa não quer, ela vai pagar o preço dela, mas eu estou fazendo a minha parte de resolver a pendenga que foi criada. Diga glória a Deus. Você quer ver um prazer aqui que não faz mal para você, nem para mim, para ninguém? A não ser que você abuse. Amém, gente? Por exemplo, quem tem prazer em comer uma bela carne assada? O churrasco. Isso é do diabo? Não. Não tem. É prazer que Deus aprova. A não ser que você esteja comendo, praticando glutonaria, é pecado. Comendo churrasco até sair pelos olhos, pelo ouvido. Quem está entendendo? Então, o prazer que nós temos que ter é em querer o bem do próximo. Por que tem pessoas que é abençoado? Você olha para a pessoa e fala assim, ó, aquilo ali, e a pessoa está sendo abençoada dia por dia. Por quê? Porque ela deseja o melhor para o outro. Lógico que você não vai, lógico que existem pessoas que se aproveitam. Então você tem que ter visão, direção, para não se envolver. Diga glória a Deus. Mas desejar sempre o bem. Isso é Bíblia. Quem crê na Bíblia? O que diz aqui? Tudo quanto pois quereis que os homens te façam. Quem quer o melhor? Pastor, eu quero ser uma pessoa muito abençoada. Então abençoa também as pessoas. Diga glória a Deus. Quer sorrir? Faz rir. É bom quando uma pessoa chega para você aqui, ó, estou te dando isso aqui, eu estou te presenteando com isso, eu estou te abençoando com aquilo ali. Então procura fazer o bem para o próximo, desejar o bem ao próximo. Diga glória a Deus. Procura viver de acordo com o que está escrito aonde? Essa regra é importante para você, para nós. É o básico. Pastor, eu quero ser muito abençoado. Básico. Um versículo aqui. E detalhe, quando diz assim, os 10 mandamentos: não roubar, não matar, não adulterar, essas coisas aí. Esse versículo aqui, ele simplifica, ele unifica tudo isso aqui nesse. Amém? Prazer de roubar. Os 10 mandamentos dizem o quê? Não roubarás. Prazer de matar. Você sabia que a pessoa quando mata ela tem prazer? Quem já ouviu falar assim, que a pessoa sente gosto de sangue na boca? Você já ouviu falar isso? Eu estou sentindo gosto de sangue, eu tenho que matar alguém. Pessoa quando mata, quando ela aperta o gatilho, quando ela manda a faca, do jeito que for, ela está fazendo aquilo ali com vontade, com prazer. Amém, gente? Mas a gente não pode ter esse prazer. A gente tem que ter prazer na vida, na presença de Deus. Diga glória a Deus. Eu vou encerrar aqui praticando isso, pessoal. Praticando isso que você ouviu. Eu não vou alongar muito por causa da hora. A palavra diz que quando a gente pratica o bem, o que é praticar o bem? Você ficar na casa dos outros todo dia? Não. É frequentar a igreja todo dia? Não. É ser batizado? Não. Ter carteirinha da igreja? Não. É praticar isso aqui. Não adianta eu estar aqui na igreja todo dia, mas eu não estou nem aí para o meu semelhante. Amém, gente? Às vezes, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Às vezes, eu não vou nem falar de outras igrejas, que isso também acontece lá, mas eu vou falar aqui no nosso meio. Às vezes o irmão, um irmão nosso, um irmão que eu falo é irmão, às vezes comete algo que não foi bacana. Geralmente as pessoas ficam evitando a pessoa. A pessoa cometeu algo ali e fica evitando, logicamente que você tem que ter controle, não pode haver abuso, mas a gente não pode desprezar as pessoas. Diga glória a Deus. Aqui teve pessoas que já frequentou, que saiu da igreja, por minha vontade estava aqui até hoje, porque eu amo a alma, eu amo a alma. Só que a pessoa resolve sumir, sair. Aí volta e meia está vindo aqui me visitar. Pastor, deu saudade do Senhor. Eu falei amém. E tem abençoado até a igreja, o ministério.
Quem está entendendo? Porque a pessoa para e reflete: puxa vida, o pastor me tratava tão bem, dava uns gritos de vez em quando, mas é dele. Mas a pessoa reconhece isso lá na frente. A gente precisa. Pastor, quer dizer que agora a gente vai andar agora, né, só levando pancada? Não. Você tem que ter. Você, preste atenção. Você que é mulher de Deus, homem, você tem que ser respeitado. Nós somos homens de Deus. Vocês são mulheres de Deus. A gente tem que ter respeito. A gente tem que ser unido um com o outro. O irmão caiu, vamos dar a mão. Chama o irmão, anima ele. Não, levanta aí, levanta, vamos lá, vamos buscar. Tem um negócio, vamos conversar com o pastor lá, mas nunca desprezar uma pessoa, porque uma pessoa, ela é uma alma, e alma não tem preço, pessoal. Eu até anotei aqui, quer ver, não tem sentido, olha o que eu anotei aqui, não tem sentido eu ser justo se não fizer o que? Justiça. A palavra diz que o justo viverá pela fé. Você é uma mulher justa, porque você está vivendo pela fé, pela palavra. Mas como que eu vou, puxa vida, como que esse ser justo vai condizer com justiça se eu não praticar justiça? Para que serve um juiz de direito, um juiz? Para que serve? Julgar causa, condenar ou absolver. Ele tem que ser justo, ele não pode mentir. Se o sujeito ali, ele não cometeu o crime, então o juiz não pode passar para ele a situação de um criminoso. Amém, gente? Então ele está ali para julgar. Mas se ele é um juiz injusto e julga errado, então ele está ali só enchendo linguiça, fazendo mal. Amém, gente? Então, se eu sou justo, eu preciso fazer justiça. Mas não é justiça com as próprias mãos, é dentro da palavra de Deus. Eu sou justo. Se eu ser abençoado, eu preciso abençoar. Aí a pessoa, primeiro ela quer ser abençoada para abençoar depois. Não, faz o bem, como diz, tem até um ditado: faça o bem sem olhar a quem, porque a justiça ela vai vir de Deus. Quem vai te recompensar é o Senhor. É Deus que vai recompensar você. Amém, Senhor, igreja amada. Duda, por favor, coloca em 2 Tessalonicenses, só um pouquinho, é bem rápido, só um versículo só. Segunda Tessalonicenses 3, versículo 12. Vou deixar a palavrinha em complemento com a palavra que o pastor passou hoje. Nós cristãos fomos chamados para a salvação, igreja amada. Mas para chegar à salvação tem que praticar tudo isso que o pastor acabou de falar. Nós somos chamados para isso. Cristão foi chamado para quê? Praticar as coisas de Deus. E para a salvação. E eu vou deixar essa palavra aqui em 2 Tessalonicenses 3,13. Diz assim: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Amém, igreja? Nós não devemos nos cansar de fazer o bem. Às vezes você fala assim: eu faço tanto bem àquela pessoa e a pessoa não reconhece. Aí você já começa a entrar naquele processo de cansaço. Mas a palavra diz, Paulo, quando escreveu isso, ele estava preocupado com os cristãos dessa cidade. Ele estava super preocupado, porque estava acontecendo o que o pastor acabou de pregar: a falta de amor entre os irmãos, a falta de preocupação de um para com o outro. Aí eu lembrei, eu falei assim: Paulo já falou sobre isso, para que a gente não nos canse de fazer o bem. Amém, igreja? O irmão está magoando, mas não se canse de fazer o bem. O irmão está aborrecendo, mas não se canse de fazer o bem, porque isso vai contribuir. Se você deixar o cansaço te abater, isso vai atrapalhar a sua salvação. E como eu comecei a falar aqui, cristão foi chamado para a salvação. Amém, igreja? Tome posse dessa manhã. É só isso, bem breve. Deus abençoe a todos nessa manhã, em nome de Jesus. Salva-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me,
porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais, necessita mais, necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais, necessita mais.